Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui nessa noite e dizer que eu estou muito feliz por rever os amigos. Tenho muitos amigos aqui nessa igreja. Deus tem abençoado. Eu fiquei sabendo do fato ocorrido. Creio que Deus está dando força, né, a cada um que está aqui, e não devemos se esquecer que a morte para o crente é a porta do céu aberta, e é isso que nos alegra, né? É isso que nos deixa felizes, é saber que nós pregamos e sabemos que os que crêem têm a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a Deus, tem feito coisas grandes. Nós estamos dirigindo ali, juntamente com o irmão que está lá também, uma igreja no Orquídeas. Deus tem abençoado, né? Eu gosto mais de sair para pregar, mas nós temos que aprender com Deus, né? Que Deus tem abençoado, tem feito coisas grandes naquele lugar, e eu creio que tem feito aqui também, vai continuar fazendo. Glória a Deus. Verdade, Quero agradecer ao pastor Cláudio e a sua esposa Luzinete, pastora. Que Deus possa abençoar. É sempre um prazer vim aqui, porque eu gosto assim como em casa. É uma bênção, amém? Quem veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de ler aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 30 e versículo de número 25. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 30 e versículo de número 25, eu gostaria que você prestasse muita atenção, que Deus quer fazer algo nessa noite. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Quem é pentecostal aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Labão faz um novo acordo com Jacó. Aleluia. Gênesis capítulo 30 e versículo de número 25 diz assim: E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais eu tenho servido, e ir-me-eis, pois tu sabes o serviço que lhe tenho feito. O 27 diz assim: Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como lhe tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque há pouco que tenhas antes de mim tenha aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa? Disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Amém? O versículo de Gênesis, o capítulo 28 de Gênesis, e o versículo de número 14 diz assim: E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao norte, ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Os irmãos, diga amém. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Amados, essa palavra é uma palavra muito abençoada. Parece que eu estou vendo, de repente, esse homem chamado Labão,
ele se depara com um moço chamado Jacó. De repente, quando ele vê Jacó, a primeira coisa que quando ele se depara com aquele moço chamado Jacó, é que ele não sabia realmente o que estava acontecendo, porque Jacó, ele tinha uma parentela rica. A Bíblia diz que o seu pai, ele era um homem próspero. O seu pai era muito próspero, dono de muito gado, de muita ovelha. E de repente aparece Jacó do nada. E quando Labão vê Jacó, a primeira impressão que eu acredito que ele teve foi o seguinte: o que será que aconteceu com esse menino que veio de uma parentela rica e chegou aqui na minha casa com a mão na frente e com a outra atrás? Porque olha a proposta, pastor Cláudio, daquele menino. A Bíblia diz que quando ele viu aquela moça chamada Raquel, quando ele viu aquela moça, a primeira coisa que aconteceu ele se apaixonar por ela. Automaticamente ele se apaixonou. Naquela época, para você se casar, você tinha que ter muito dinheiro, ou ter o dinheiro, a quantia elevada, para conseguir se casar. Ele era de uma parentela rica, ele era o filho de um dos homens mais ricos do Oriente. E porque ele chega naquela terra desamparado, sem o dinheiro, o dote para o casamento, sem os pendentes de ouro para o proposto casamento, então Labão, ele começou a entender que tinha alguma coisa errada, porque ele sabia que Isaac, ele era um homem muito rico. Ele podia ter dado a proposta, o dinheiro para Jacó, e feito ele entrar naquela terra e comprar, vamos se dizer, fazer o contrato e se casar. Mas a história bíblica diz que Jacó, ele chegou ali sem os pendentes, sem a riqueza, e pedindo aquela moça em casamento. Ele automaticamente, quando ele viu, ele se apaixonou. Então o que ele fez? Quando ele se apaixonou e ela se apaixonou por ele, foi até Labão. E a Bíblia diz assim que ele fez a proposta de casamento. Como ele não tinha dinheiro, então o que ele tinha que fazer? Tinha que trabalhar, né? Tem muita gente querendo casar sem trabalhar, mas é muito difícil. Ele trabalhando já está difícil, imagine sem trabalhar. A Bíblia diz que ele faz uma proposta com Labão. E a história diz que ele chega para Labão e fala assim: vamos fazer o seguinte, já que não tenho dinheiro, então eu vou trabalhar para poder casar com a sua filha. Amados, Labão, ele era mais enrolado que Jacó, né? Jacó era enrolado. Muda o fundo, coloca o outro CD. Aleluia, já estou ficando com sono, né? Essa música aí. Aleluia. A Bíblia diz, amados, a história diz que Labão, ele era mais complicado que Jacó. Então, ele ouvindo aquela oportunidade, ele entendeu o que está acontecendo. O moço chega, fugindo da terra, de repente Jacó começa a contar uma história triste. O que aconteceu? Quem ia perguntar? Você vai dar a sua filha em casamento, você vai perguntar o que está acontecendo, porque ele não tinha o dote o suficiente por ele ter um pai rico. Aí ele começa a contar a história. Pensa numa história triste. Aconteceu um negócio lá, sabe? A minha mãe me fez se passar por Esaú, enganei meu pai, tive que fugir daquela terra porque Esaú estava querendo tirar minha vida, e sair sem saber o que ia acontecer com a proposta para vir se casar, para estabelecer uma família. Irmão, Labão, quando ele viu aquela oportunidade, falou: pronto, eu vou fazer um negócio. Amados, a Bíblia diz que Labão, ele aceitou a proposta, mas por um eventual, ele aceitou aquela proposta porque ele queria tirar até aquilo que Jacó não tinha. Então ele falou assim: então eu vou fazer um negócio, você vai trabalhar pela minha filha 7 anos. Amados, o texto sagrado nos diz, a história bíblica nos diz que Jacó, ele trabalhou 7 anos para conseguir se casar com aquela moça. Pensa no homem trabalhador, quando é apaixonado, né? A pessoa vira trabalhadora. Quando a pessoa está apaixonada, a Bíblia diz que ele trabalhou durante 7 anos. Amados, a história bíblica nos diz que quando ele foi trabalhando, de repente, chegou no dia do casamento, e todo mundo começaram a dar vinho para ele. A Bíblia diz que ele tomou vinho, se alegrou, e quando ele foi para a lua de mel, quando
casamento judaico naquela época, e mais ou menos aqui também, ele cobria-se o rosto da moça para não conseguir, para ele não ver ela, porque era uma cerimônia judaica naquele dia, só podia ver ela depois. Ele mesmo tirava o véu para poder ver ela, mas Jacó estava tão embriagado que não deu tempo nem de ver o rosto da menina, só foi no outro dia, quando ele se voltou do vinho. Quando ele olhou, ele viu aquela moça. Pensa numa moça feia, com cabelo desse tamanho, fazia quase 2 anos que não passava uma chapinha. Quando ele olhou para aquela moça, falou: peraí, ele colocou a mão no olho, esfregou para ver se era aquilo mesmo. Quando de repente ele viu que não era aquela moça amada, ele saiu correndo e foi até Labão e falou: tu me enganou, homem, tu me enganou, tu falou que ia dar Raquel e tu deu Lia. Amados, aquele homem colocou a mão na cabeça, ele era mais enrolado que Jacó. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa: se você engana, um dia você vai ser enganado. Se você puxa o tapete de alguém, um dia vão puxar o teu tapete. Amados, ele falou assim: rapaz, é que na nossa terra é outro costume. A nossa terra aqui tem outro padrão de casamento. Primeiro a gente dá mais velho, depois dá mais novo. Ele teve 7 anos para falar, né? Ele foi falar logo no dia. Ele estava segurando Jacó. E lá foi Jacó lutar mais 7 anos para casar. Homem apaixonado, viu? Homem que amava a sua esposa. E a Bíblia diz que ele lutou. E de repente ele trabalhou 14 anos e chegou o eventual dia do casamento, conseguiu realizar o sonho, o desejo de se casar. Amados, o texto diz que Labão complicou, Labão atrasou, Labão tentou ser esperto e conseguiu atrasar o lado de Jacó. Mas eu entendo uma coisa: ele não sabia com quem ele estava mexendo. Porque um dia a Bíblia diz que Jacó, lá no caminho, a história diz que ele de repente pega uma pedra como travesseiro, e ele tem sonhos de Deus. Ele ouve a voz de Deus dizendo para ele assim: a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á o oriente, o ocidente, o oriente, o norte, o sul. E ele disse assim: serão benditas todas as famílias da terra, e eu estou contigo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Labão nem sabia com quem ele estava mexendo. Ele estava mexendo com aquele que havia recebido uma das maiores promessas que Deus podia falar ou dar para alguém. Por isso eu quero dizer: quem mexe com você não sabe com quem está mexendo. Está mexendo com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz assim que de repente a história diz que ele trabalhou 20 anos para Labão. Quantos anos? 20. Quantos anos? 20. Ele trabalhou 20 anos. Era trabalho, e a história diz que era trabalho de gado, de ovelha, de cabra. Eles faziam leite, faziam queijo, usavam a pele do animal, usavam a lã do animal para fazer roupa. E quanto mais gado, mais prosperidade. Quanto mais gado, mais prata, mais ouro. A Bíblia diz no versículo 25, o texto diz que Jacó, quando ele percebeu que Raquel deu à luz ao seu filho José, amados, foi muita complicação para Jacó ter filho com essa mulher que ele amava. Ele tinha filho com a mulher que ele menos amava, e não tinha filho com a mulher que ele amava. Por isso que eu entendo que às vezes na nossa vida parece que as coisas estão andando ao contrário. Quem já percebeu isso? Parece que as coisas dão tudo errado. Quando você tenta, você às vezes vai pelo caminho certo, mas parece que as coisas andam na contramão. Parece que as coisas dão errado. A mulher que ele mais amava não dava filho. E Lia, a mulher que ele menos amava, dava filho. Amados irmãos, e um dia a história diz que de repente Raquel, ela deu à luz ao seu filho José. E quando ela teve esse filho, a história diz que Jacó, ele entendeu o tempo que ele estava ali, 20 anos trabalhando, e finalmente a sua mulher mais amada teve filho, e ele bateu o pé no chão, como costumo dizer. Jacó, ele era um homem determinado naquilo que ele queria e naquilo que ele fazia. Ele olhou e de repente ele viu assim: chegou o tempo, trabalhei tanto, me casei, realizei o desejo porque aqui eu vim, agora chegou a hora de me voltar
para a minha terra. A Bíblia diz, amados, que ele de repente chega ao seu sogro e fala assim: olha, agora chegou o tempo, eu trabalhei, me casei, agora chegou a hora de eu ir embora, chegou a hora de eu sair dessa terra. Amados, quando Labão ouviu aquela palavra de Jacó, ele tomou um susto e ele se humilhou. Sabe o que ele fez? Em vez de ele se engrandecer, ele se humilhou e falou assim: agora, se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Amados, existe um mistério aqui nessa palavra. Sabe por quê que Labão segurou Jacó 7, depois 14, depois resumindo 20 anos trabalhando para ele? Sabe por quê? Porque ele entendeu que no mesmo dia que aquele menino todo atrapalhado, que saiu fugido da sua casa, no meio da briga, sem prata, sem ouro, só com a roupa que ele estava, chegou naquela terra, a partir daquele momento, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, o gado começou a acrescentar, começou a ter flor, começou a ter trigo, começou a ter ouro, começou a ter prata. Ele entendeu, tem um negócio diferente nesse menino. No dia que ele chegou aqui, tudo prospera. Foi assim com José, onde ele colocava a mão, prosperava. Por isso eu quero dizer para você, aonde você chega, Deus chega contigo. Onde você pisa, Deus pisa contigo. Onde você coloca as mãos, Deus coloca as mãos contigo. Quem acredita nisso? Aleluia, Jesus. Que na tua mão tem unção, tem graça. Levanta a mão. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Labão se voltou. Ele se humilhou para Jacó. Rapaz, não faz isso daí não. Fica comigo. Labão enganou Jacó durante todo aquele tempo com um propósito: segurar ele, porque ele sabia que a partir do dia que aquele menino pisou naquela terra, tudo prosperou. Então ele usou de estratégia, mais uma estratégia má. Ele sugou, vamos dizer assim, ele aproveitou da sorte daquele moço para se auto-beneficiar. Ele estava praticando o mal contra aquele jovem, como eu disse no começo. Ele não sabia com quem ele estava mexendo. Por isso as pessoas olham para você e pensam que você não é ninguém, que não vai dar certo, que o seu ministério não vai para frente. Mas eu quero que você entenda nessa noite: Deus gosta de usar pessoas que são desacreditadas. Deus gosta de usar pessoas que são fracas. Por isso que o nome dele é glorificado, porque ele usa o fraco para se fazer forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero dizer para você que se acha fraco, parece que você faz e dá errado, tudo está na contramão, mas se prepara que no momento certo tudo vai se voltar para você, porque você serve um Deus poderoso, que acredita que serve um Deus que muda a fila, que te coloca em primeiro, que te tira do último e coloca para nas suas mãos. Levanta a mão que eu quero saber, levanta a mão. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo algo diferente nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo algo diferente nessa noite. Tem pessoas aqui que parece que as coisas estão na contramão, parece que você faz e dá errado. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? É o tempo de Deus na sua vida. Deus só está segurando. As coisas vão começar a acontecer no tempo de Deus. Por isso eu quero dizer para você: não questione a Deus. Não questione porque você está parado no tempo. Você não está parado no tempo. É que Deus parou o tempo, porque no momento certo o tempo vai andar em seu favor para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença de Deus nessa noite? Quem crê que Deus está falando contigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, no começo nem era Labão que queria Jacó, era Jacó que queria ficar. Mas o tempo foi passando, era Labão que queria ficar com Jacó e Jacó queria sair, porque Jacó já tinha conseguido praticamente tudo. Foi 20 anos de sacrifício sendo explorado, e um dia ele bateu o pé no chão e falou: agora eu vou sair, me casei, trabalhei, agora eu vou voltar para a minha terra. Amados irmãos, por isso eu quero que você entenda uma coisa: existe um momento que é preciso você bater o pé no chão, determinar e parar de deixar as pessoas explorarem de você, ou falarem mal de você, ou falar que você não vai prosperar, ou só usar você porque você tem um dom maravilhoso, ou usam você. Existem muitos que usam o dom do pastor. Como assim? Que só recebem a bênção. Ele sabe que se o pastor orar,
vai receber a bênção, mas em vez de ele ficar para agradecer, ele vai embora, usa a sua campanha para receber a bênção e depois vai embora. Estão usando você. Tem pessoas que usam da má vontade, da vontade da sua bondade. Aquela irmã Luzilete é uma bênção, então fica com você até Deus abençoar e depois vai embora. Fica com o pastor até abençoar e depois vai embora. Tem muitas pessoas que são mal agradecidas, fizeram isso até com Jesus. Só usa da unção, mas não quer ficar na unção. Só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Mas Deus vai colocar pessoas aqui que tem um coração de adorador, que vem para ficar, que quer ficar, vai passar prova, mas vem para adorar. Deus não quer pessoas exploradoras e bênção. Deus quer pessoa que mesmo sem bênção, ele fala: eu vou lá para adorar a Deus. Se você é verdadeiro adorador, se prepara, Deus está contigo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz que Labão, desesperado, ele era explorador, ele era ganancioso, ele só queria abusar. Aleluia. Desesperado, ele faz uma proposta para Jacó. Aleluia. Ele fala assim no 28. Aleluia. Determina o teu salário. Depois de 20 anos, foi que ele foi falar para ele: determina o seu salário, quanto você quer ganhar que eu vou te dar. Jacó, na humildade, aleluia. Olha o que Jacó diz no versículo 29. Tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo. Aleluia. No versículo 30. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. Jacó sabia que Deus era com ele. Aleluia. E falou assim: ó, no dia que eu cheguei, Deus prosperou a sua terra. Aí diz assim: o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Aleluia. Ele falou a verdade para ele: foi por causa de mim, porque o Deus do meu pai está comigo, e Deus tem me abençoado, viu? Quando eu cheguei aqui, você só tinha metade. Quando eu cheguei, você tem mais que a metade. Quando eu cheguei aqui, você tinha só poucos gados e ovelhas. Quando eu cheguei, não dá nem para contar, porque Deus está comigo. Jacó tinha ciência que Deus estava com ele. Aleluia. Aí Jacó diz assim: agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ó, Jacó, as pessoas dizem que ele era suplantador, mas ele foi honesto. Ele falou assim: quando eu vou trabalhar por minha casa? Eu estou trabalhando esse tempo todo só por você. Você está me explorando. Que dia que eu vou trabalhar pela minha casa, para o meu crescimento? Aleluia. Ele disse ele: que te darei? Aí ele falou assim: o que eu te darei? Então disse Jacó: nada me dará. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Jacó trocou por nada. Ele podia ter falado: ele falou assim: não, eu não quero que você me dê nada. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Quando ele falou aquilo, Labão olhou para ele e falou: esse menino é bobo. Esse menino é bobo. Ele pediu a mesma coisa. Ele ficou lá triste, falando que do dia que ele chegou aqui, o Senhor abençoou. Eu perguntei para ele: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: nada me dará. Aí a proposta de Jacó foi: eu quero continuar apacentando o rebanho. Mas Labão nem sabia que Deus já havia falado com Jacó. Louvado seja Deus. Aleluia. Não precisa você botar a mão naquilo que não é teu. Aleluia, Jesus. Deus vai se encarregar de fazer uma reviravolta. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja ou numa empresa que elas querem passar a perna para prosperar. Mas se mexer com você, está mexendo com Deus. Se tentar tirar de você, está tentando tirar de Deus. Aleluia. Não faça nada por você mesmo ou com o seu braço. Somente uma coisa: coloque na mão de Deus. Se Deus falou com você: eu vou contigo até o fim, Ele vai com você até o fim da jornada. Aleluia, Jesus. Amados, a Bíblia diz assim, que Jacó fez uma proposta. Ele falou assim: ó, vamos fazer um negócio. Crente tem que ser esperto. Repita comigo: crente tem que ser esperto. Crente tem que ser esperto, irmão. Crente tem que ser esperto. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz assim, que ele falou assim: vamos fazer um negócio.
eu vou apacentar o teu rebanho, e a partir de hoje, eu vou fazer um acordo com você. Labão confirmou o acordo com ele, falou assim, ó, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Jacó fez uma proposta que até mesmo é estranha. Ele falou assim: o gado que dá menos vai ser meu, e o que for mais forte vai ser teu. Ele trocou o pouco pelo muito. Ele quis ficar com pouco. Ele obedeceu uma ordem divina. Ele falou assim: olha, os fortes vão ser teus. Ele falou assim: ó, os separados, malhados, salpicados vão ser teus, vão ser meu. E os demais vão ser teu. É difícil nascer ovelha morena, né? É difícil nascer ovelha listrada, mas é mais fácil nascer ovelha branca. Então ele falou assim: as morenas vão ser minhas, as brancas, as demais serão tuas. Rapaz, quando Labão ouviu aquela proposta, ele falou: pronto, eu gostei desse menino abençoado. Além de ser uma bênção, ainda faz uma proposta boa para mim. Amados, a Bíblia diz que ele fechou o acordo. Então ele saiu sorridente, dizendo: pronto, agora eu vou prosperar. A Bíblia diz, amados, no versículo de 37, que Jacó, ele descasca varas verdes de álamo, da aveleira, da castanheira, e a Bíblia diz que na fonte das águas ele colocou aquele pedaço de árvore que tinha brancura sobre aquelas águas. E a Bíblia diz que quando nascia as fortes, a história diz que ele colocava aquela vara sobre as águas na hora do nascimento. Quando ele percebia que as ovelhas iam nascer fortes, ele colocava lá. A história diz que só nascia ovelha salpicada e malhada, e cabra salpicada e malhada. Quando estava para nascer alguma ovelha, alguma cabra de outra cor, Jacó tirava a vara das águas, e as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E ele fazia isso sucessivamente. Quando de repente Labão acordava de manhã, olhava o rebanho, ele coçava o olho e começou a falar: rapaz, que negócio é aquele? O rebanho de Jacó está gordo e só ovelha malhada, ovelha listrada. Ele ia até Jacó e falava: Jacó, sabe de uma coisa? Eu queria mudar aquele acordo. Vamos fazer o seguinte: as brancas vai ser tua, as morenas, as brancas vai ser tua, as malhadas vai ser minha. Jacó trocava o menor valor pelo maior. Falou: tá bom, Labão, vamos fazer o seguinte: os rebanhos brancos são teus e as malhadas é minha. Amados, a Bíblia diz que quando nascia ovelha branca, Jacó tirava a vara da água e só nascia, aleluia, branca, e as malhadas ficavam para Labão, e as malhadas ficavam para Labão, e as ovelhas brancas, e era tudo ao contrário, amados. A Bíblia diz 10 vezes, foi 10, o texto diz que 10 vezes Labão, percebendo que Jacó estava prosperando, mudava o salário de Jacó. Queria ficar com a forte, queria ficar com a forte, mas ficava com as fracas, e as fortes só favoreciam no gado de Jacó. Por 10 vezes Labão tentou enganar Jacó, mas nas 10 vezes Deus estava com Jacó, mudando a história de Jacó. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: vão tentar puxar o teu tapete, mas se Deus estiver contigo, Ele vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, quantos acreditam no Deus, olha, que faz a vida volta, levanta a mão para o céu da glória, para o nome dele nessa noite. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Às vezes você vai trocar para o mundo aquilo que é de valor, aleluia, dos prazeres. Você vai trocar os prazeres por algo que é mais fraco, e muitos estão dizendo que você saiu perdendo porque você virou crente, porque você está na igreja, porque você levanta a mão e dá glória, porque você ora, porque você jejua. Eles não sabem, louvado seja o nome do Senhor, que Deus está contigo na sua fraqueza, e que Ele pode mudar o cativeiro, e aqueles que se dizem os tais, que estão prosperando, vão ter que ver a tua vitória. Eu quero dizer para você nessa noite: continue humilde, continue
continue aonde você está. Deus está contigo no começo e no fim. Louvado seja Deus. Estou dizendo que você não vai conseguir, que você não vai para frente, mas se prepara. O Deus de Jacó está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus está falando nessa noite que vai surpreender pessoas aqui que acreditam nisso. Eu creio. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é tremendo, né? Aleluia. Amados, a história diz que um dia, aleluia, Jesus, os filhos de Labão olhou para aquele moço, olhou para Jacó e falou assim: aleluia, Jesus. Jacó, desde o dia que ele entrou aqui, ele fez toda essa glória. Aleluia, Jesus. Amados, 20 anos. Quantos anos que eu falei? Foram 20 anos de duro trabalho. Foram 20 anos. Amados, olha a história para resumir. A história desse menino. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Saiu, como se dizendo, rebeliado, como um filho rebelde da sua casa. Numa terra próspera, tinha tudo para dar certo. Saiu sem dinheiro e foi se encontrar com a mulher da sua vida. Quando ele viu aquela moça, trabalhou muito tempo, foi enganado uma vez, depois foi enganado de novo pelo seu trabalho. E enquanto ele enriquecia os outros, já pensou o sentimento que ele tinha? Eu fui desprezado dentro da minha casa por causa de um direito de primogenitura que por direito era meu. E por causa do amor que a minha mãe tinha por mim, porque Jacó, ele tinha uma afeição muito forte pela sua mãe, e a sua mãe por ele, e ele era desprezado por seu pai. Era um desprezo de favoritismo. A Bíblia diz que o seu pai gostava mais de Esaú do que dele. Olha o sentimento de desprezo que ele teve. Ele viveu num lar que ele se sentia desprezado, só tinha o favor da sua mãe, que também não era muito se dizendo assim, não tinha muita palavra dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ele ainda recebeu o desprezo do seu irmão, dentro da sua parentela, sofrendo desprezo. Saiu sem saber o que ia acontecer, se apaixona por uma moça, e o sonho dele de se casar parece que ia se tornar realidade, mas de repente, no dia da lua de mel, ele acorda e vê uma mulher que nunca havia sentido sentimento algum, e ele lutava, quem sabe ele lutava todos aqueles anos pensando: será que Labão vai me enganar? Será que Labão vai cumprir a palavra de me dar aquela moça? Já pensou todas as vezes que ele acordava de manhã, o sonho dele era entrar e vendo aquela moça vestida de noiva e se casar com aquela bela jovem, e ter que aturar uma mulher que até mesmo ele gostava, porque ele convivia, mas ele não sentia um amor. A pior coisa que tem é você viver com quem você não realmente ama. É muito difícil de conviver assim, amados. E ele sentia aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de amargura. Amados, uma coisa que ele tinha em sua mente é que um dia ele recebeu uma visão de Deus naquela escada, que lhe fazia uma promessa: assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, eu serei contigo por onde quer que andares. Amados, mas o tempo foi passando, mas Jacó não tinha percebido uma coisa, que tudo aquilo, como já foi cantado aqui, se os irmãos perceberam a linhagem dos louvores aqui, falava de restituição, falava que Deus vai entregar de volta aquilo que é seu. Eu não sei o que você entendeu, mas eu consegui entender, porque o Espírito de Deus me fez entender. Amados, para você entender a mensagem aqui, Deus está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite que os teus sonhos ainda não terminou, porque Deus está contigo. É Deus que prometeu para você. Amados, para você entender, a Bíblia diz literalmente, em um só instante, Jacó percebeu, ele entendeu. Ele não sabia até então que ele havia trabalhado 20 anos, mas ele não percebeu que lá no céu Deus havia decretado algo que nunca Jacó havia de imaginar, que ele trabalhou 20, 14, 17, 14, 20, e Deus prosperou, mas a Bíblia diz, amados, que a riqueza aqui, aquela prosperidade, não era de Labão. Deus transferiu tudo que era de Labão para Jacó em um só instante, porque Deus falou assim: aonde você pisar, eu pisarei contigo, o melhor do trigo e do moço será teu. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, se prepara, você não vai entender, mas aonde você pisar, eu vou entregar na tua mão, Jacó. É teu, Jacó. O diabo está pensando, levanta a mão para o céu.
Abacaia sério. Aleluia, Jesus. O diabo está falando para você que a tua família já era, que você perdeu o seu ministério, que acabou, você pecou, que acabou, mas ele não sabe. Lá no final, Deus sabe que você vai vencer. Lá no final, aleluia, que você não sabe que é teu, a tua família é tua, não é do diabo coisa nenhuma. É ele, está desesperado, querendo te desmotivar, mas Deus manda dizer para você: assim como eu fui com Jacó, eu serei contigo na batalha da batalha séria. É só o tempo que está ocultando, é só o tempo. Repita comigo, é só o tempo. É só o tempo Que está me ocultando. que está me ocultando. Mas é teu. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: é teu. Aleluia. O melhor do trigo é teu. Aleluia. O melhor da terra é teu. Fala para ele: o melhor, é o melhor. Xadabacadabacaia séria. É o melhor, pastor Cláudio. Nabacadavassoa, nabacaia séria. Deus vai soprar esse ministério em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É tremendo, amados. É tremendo. Aleluia, Jesus. É tremendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode aumentar. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo arrepio aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus vai fazer reviravolta na sua vida. Aleluia. A passagem mais surpreendente também da Bíblia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus apareceu para Jacó antes do seu nascimento, dizendo para sua mãe assim: esse filho que vai te nascer, ele será o menor, mas o maior vai servir o menor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz assim, amados, que quando, aleluia, Jesus, que Deus apareceu para Jacó e disse para ele assim: você está vendo todo esse gado? No versículo 12 e versículo 13: levanta agora os teus olhos e vê. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados, maiados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Aleluia. Tudo que fizeram de mal para você está guardado. Deus vai, aleluia, pagar até o último centavo. Aleluia, Jesus. Aí Deus falou assim: você está vendo todo o mal que ele te causou desde o dia que você pisou nessa terra? Aí ele falou assim: eu sou o Deus de Betel. Aleluia. Aonde tens ungido uma coluna, aonde me fizeste um voto, levanta-te agora e sai dessa terra e torna a terra da tua parentela. Deus falou assim para Jacó: eu vi tudo desde o começo, o que o diabo tem feito com você, o que o inimigo fez com você. Agora levanta, próspero, abençoado. Aleluia. Olha, Jacó, eu transferi toda a riqueza. Você pensou que tinha perdido? Tudo é teu, agora vai e volta para a tua terra. Você foi desprezado, você foi chutado de lá, mas eles vão ver que eu fui contigo. Você está vivo, Jacó. Eu devolver tudo que você perdeu na batalha séria. Aleluia, Jesus. Fecha os seus olhos e levanta as mãos para o céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que você perdeu, tudo que você pensou que perdeu, porque você não perdeu. O inimigo só ocultou o tempo não te deixou ver que era teu. Era que Deus estava esperando o momento certo para devolver tudo e te dar mais, 3, 4 vezes mais do que aquilo que você perdeu. Se prepara, a cabeça vai ser tão grande que não vai se comparar. Xadabacaia séria, não vai se comparar. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu profetizo na minha e na sua vida: Deus vai devolver a glória, a unção que foi perdida, a dom de profecia, o dom de revelação, de visão, de palavra. O teu ministério vai voltar. É Deus que vai trazer. Aleluia, Jesus. É profético essa palavra nessa noite. É profético. Aleluia, Jesus. É profético. Eu vou profetizar aqui nessa noite. Na vassoura, na bacaia séria. Aleluia, Jesus. Levante as mãos para o céu assim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui, pastor Cláudio,
que já perdeu as esperanças, porque o tempo parece que nunca chega, ou que nunca vai chegar. Parece que na minha vida parece que nunca vai chegar. Existiam momentos na minha vida que eu pensei que era o fim, que não tinha mais jeito. Aleluia, Jesus. Mas a bênção, amados, vai ser tão grande que você vai se esquecer do mal que lhe foi causado. Deus vai restituir para você aquela graça, aquela unção. Aleluia, a tua família vai voltar em nome de Jesus. Quem acredita nisso, fica de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu creio. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jacó estava tão ferido, pastor, que Deus falou para ele: vai, Jacó, volta para sua terra. O seu irmão não vai te matar, não. Aleluia. Mas Jacó, ele queria uma transformação de Deus, porque durante toda a vida dele foi falado que ele era enganador, foi falado que ele enganava as pessoas, e aquilo causou um impacto no seu psicológico, que parecia que ele era enganador. Mas eu entendi na Bíblia que Jacó não era enganador, ele era guerreiro, ele lutava por aquilo que ele acreditava e que era dele por direito. Jacó não enganava, ele lutou por aquilo que era dele, ele não enganou ninguém. Ele simplesmente tomou posse. Às vezes, para você conseguir uma bênção, ou quando você consegue uma bênção, as pessoas pensam que veio de mão beijada, pensam que você recebeu de mão beijada, mas não sabe a luta que você passou. Mas antes do encontro com Esaú, Jacó queria uma transformação. Amados, a Bíblia diz que no Val de Jaboque, ele de repente, um varão, o Deus em forma humana começa a lutar com ele. E Deus percebeu que Jacó não era aquilo que as pessoas falavam dele. Deus percebeu que Jacó era lutador, era guerreiro. E quando Deus, vamos dizer, numa linguagem que Deus não se surpreende, porque Deus é Deus, ele olhou para ele admirado e falou assim: rapaz, qual é o teu nome? Deus sabia o nome dele. E falou assim, ele balançou a cabeça e falou: rapaz, né? Com aquele sinal de desprezo. Aleluia, Jesus. Ele se lembrou quando ele estava nascendo e ele agarrou na roupa, aleluia, Jesus, no calcanhar do seu irmão, e por causa disso ele recebeu o nome de enganador. Quem sabe estão achando que você é enganador, que você é um crente enganador, como muitos dizem aí fora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas ele olhou e lembrou de quando colocaram aquele nome de desprezo, aleluia, que foi intitulado durante toda a sua vida. Aleluia, Jesus. Mas Deus olhou para ele e falou assim: o seu nome não vai ser mais Jacó. Aleluia, Jesus. O seu nome será Israel de Deus, que significa ninguém prevalecerá contra ti. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluia, Jesus. Está mexendo com a pessoa errada, está mexendo com o ministério errado. Aleluia, porque o Deus de Jacó está com você nessa noite. Deus está mudando o seu nome, o teu mistério, a tua identidade nessa noite. Aleluia. Davi, quando ele olhou para a história de Jacó, ele diz assim: Deus faz, ele queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele disse assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele sabia que o Deus de Jacó era Deus. Louvado seja Deus. É Deus que muda a história. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu profetizo nessa noite. Aleluia, Jesus. As pessoas criticam você por causa daquilo que você não tem, por causa daquilo que você não é, e por causa daquilo que acha que você não vai ser. Mas Deus manda dizer para você: se prepara na bacana vaceira. Você vai ter, você já é. Na bacana vaceira, o Deus de Betel está aqui. Aquele que você ora está aqui, aquele que você consagra está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Continua lutando, pastor Cláudio. Não desista dessa obra, pastor. Aleluia, Jesus.
Algumas pessoas dizem, quando abre ministério, está querendo puxar o calcanhar de outra igreja. Não é, é que você é guerreiro, é que você acredita na bacaia séria. Deus está contigo. Não fecha essa obra não. Deus está contigo. Louvado seja Deus. Deus está contigo. Aleluia, Jesus. Levante as mãos do seu irmão juntamente para o céu. Aleluia, Jesus. Na vassoura da bacaia séria. Vire para ele e fala assim: lute por aquilo que é seu. Porque é seu. E ninguém vai roubar. Mesmo que tenham roubado. Aleluia. Deus vai entregar para você. Louvado seja Deus. Aquilo que você mais deseja, levante as mãos para o céu assim, coloca na mão aquilo que você mais deseja, coloca na mão assim, em um sinal profético. Aleluia, Jesus. Eu vou orar. Aleluia, Jesus. E depois você vai colocar no seu coração. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Depois eu quero os jovens cantando aquele louvor, o segundo louvor que cantaram aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Todos os seus sonhos, coloca nas suas mãos todos os seus sonhos e projetos. Aleluia, Jesus. Aquele emprego que as pessoas dizem, você nunca vai entrar lá porque você não tem estudo. Aleluia, aquele sonho de gravar CD ou de ser um grande pregador. Aleluia. Estou dizendo para você que você não vai chegar lá porque o inimigo te passou a rasteira. Coloca na mão agora. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A tua família, só porque você virou crente, estão se levantando contra ti. Aleluia, estão te caluniando. Louvado seja Deus. Levante a mão para o céu assim. Tem pessoas chorando aqui. Aleluia, Jesus. Deus está falando com você mesmo. É com você mesmo. É com você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ninguém vai poder contra você. Na bacaia séria. Ninguém pode tirar aquilo que é teu. O sonho de Deus está sobre você. Por isso que você crê, por isso que você acredita. Deus manda dizer para você, para essa igreja: vai até o fim. Que eu sou contigo. Coloca a mão no coração. Começa a adorar a Deus. Está no coração de Deus.